Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do livro do Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos começar aí o capítulo 3, que é a segunda introdução do Evangelho, capítulo 3 e 4, acompanhe a segunda introdução. Capítulo 1 e 2 é o Evangelho da Infância, a primeira introdução. Embora podamos dizer também que no capítulo 3, propriamente dito, começa o Evangelho de Mateus, com o batismo de Jesus, que nós vamos ver aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de pôr para vocês aqui é, talvez, o único evangelho que coloca aí 12 versículos onde a figura central não seja Jesus de Nazaré, seja a figura de João Batista. Então a nossa ideia aqui agora é que você leia esse evangelho, capítulo 3, versículo de 1 a 17, e eu vou dar aqui para vocês a chave de leitura desse evangelho. A primeira chave de leitura é entender que o evangelista Mateus ele está usando o texto do Êxodo para poder aí ser pano de fundo em relação à missão de Jesus. Por exemplo, ele vai começar dizendo que João Batista está no deserto, pregando no deserto. E não só no deserto, no Rio Jordão. Lembrar que Moisés, ele atravessou com o povo no deserto para a liberdade. Não esquecer que o povo judeu, ele vai atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida. Portanto, o João Batista, ele já vai anunciar que em Jesus, esse novo Moisés, em Jesus, Jesus vai tirar o povo do deserto, vai fazer esse povo atravessar o Jordão para entrar na nova terra prometida, numa terra onde a fidelidade a Deus nos livra do pecado e também aí para o reino dos céus. Esse é o primeiro ponto. O João Batista, nesse texto, na verdade o Mateus nesse texto, ele vai aí fazer um convite à conversão para a chegada do reino de Deus. Interessante, o Mateus não usa a palavra reino de Deus, ele usa a palavra reino dos céus, porque o Mateus ele é judeu, e judeu não pode pronunciar o nome de Deus em vão, então ele usa o reino dos céus. E o que é o reino dos céus, para que você entenda no texto? Reino dos céus é, antes de tudo, um reino de fidelidade. O povo hebreu usava reino aí vem justamente do Messias, de Deus, quer dizer, o dos céus, no caso do Mateus, o reino de fidelidade. Deus sempre é fiel. Além de fiel, além dessa fidelidade, o reino dos céus também é um reino de justiça e de liberdade, porque o povo judeu, ele busca justiça e liberdade nesse êxodo que o Moisés iniciou. Aí ele fala então que o João Batista, ele é a voz que grita no deserto para aplainar as veredas. Aqui ele está usando o texto do Isaías 43. Isaías é interessante porque o Isaías é o profeta que anuncia o fim do exílio da Babilônia, o retorno para a terra prometida novamente. E o dado interessante, o Isaías ele dizia que isso era a tarefa de Deus. Essa tarefa agora vai ser passada para o Filho de Deus, que, segundo Mateus, agora é o Deus conosco. É o Deus conosco, é o Deus que está com a gente. E o que é vamos aplanar as veredas? Quer dizer, o mundo é injusto, as relações sociais são injustas. Nós precisamos aplanar, consertar essas relações para viver a experiência do reino dos céus, que não é uma visão futura, mas começa já na terra com as nossas ações. Aí vai mostrar um pouco a fisionomia do João Batista. Ele veste roupa com pele de animais, come gafanhoto e mel silvestre. O que o Mateus está lendo aqui é o texto de Reis, segundo Reis, versículo 1 até o 8º. Malaquias, principalmente, vai dizer que para que o Messias venha, o Elias vai vir antes. Então o Mateus está dizendo que o João Batista já é a prefiguração desse Elias. Não é uma reencarnação de Elias, porque o cristianismo não acredita em reencarnação. Mas que o João Batista, ele cumpre o papel de Elias para anunciar, para ser o precursor do Messias, que é Jesus Cristo. Então, o que o Mateus está dizendo para nós, que Jesus é o Messias, e o João Batista, com essas roupas, ele representaria aí a figura do próprio Elias. Tá? E aí aparece gente de Jerusalém. Veja bem que o João Batista não está pregando em Jerusalém, cidade com muitas pessoas, ele está pregando no deserto. Tá? E aqui é interessante porque ele não é um homem institucional, ele é um profeta, tem a voz profética, ele não prega vamos dizer, com linguajar institucional. Mas diz que pessoas de Jerusalém foram até ele, principalmente aí os saduceus e os fariseus. Aqui um dado interessante,
que o João Batista já diz que Abraão, ele não servirá aí, né, ser filho de Abraão não serve para a salvação. Os judeus, eles buscavam em Abraão essa rocha de garantia da sua salvação. O que o nosso amigo aqui, João Batista, na verdade o Mateus está utilizando aqui, é uma brincadeira com as palavras, tá? Em hebraico, a palavra pedra é abinaia, enquanto a palavra filho chama banaia. Então ele está brincando com essas questões aí das palavras pedras, que nós vamos ver aqui, porque ele vai dizer que Deus pode fazer, inclusive, das pedras filhos de Abraão. O mesmo Deus que pegou um homem de idade e uma mulher estéril e criou um novo povo, ele pode fazer isso com as pedras que ali estão. O Abraão é a pedra que ele transformou numa pedra nova. Ele pode fazer isso com aquelas pedras, então a garantia de ser filho de Abraão não é a garantia de salvação, mas é a mudança de comportamento, de mentalidade. Esse é o convite que ele está fazendo. Outro dado interessante é que o João Batista ele usou um discurso do dia da vingança de Javé. Quando o Messias vier, ele vai ser um julgador, um juiz, que vai colocar do lado aqueles que foram justos e os injustos. E os injustos serão queimados como palha. É um termo muito usado no Antigo Testamento, o dia da vingança de Javé. Vocês vão ver que Jesus ele não vai aceitar essa imagem do João Batista, o que vai criar até uma crise no próprio João Batista, tá bom? Esse é um dado interessante, então, que ele está lendo aqui para nós. O dia de Javé, essa vingança de Javé que o Messias vai trazer. Um dado interessante aqui também é que Jesus, quando ele vai se batizar, quando ele entra para ser batizado, o João Batista, ele vai então fazer ele não vai aceitar. Ele não aceita, e aqui o Mateus quer dizer uma coisa muito interessante para nós. Muitos ainda na comunidade de Mateus tinham a visão do Messias guerreiro, governador, aquele bem-sucedido, e portanto, não vê em Jesus o servo sofredor do Isaías. Dois dados são interessantes aqui para a gente entender um pouco. Primeira pergunta, por que Jesus teve que batizar? Vamos entender o que é batismo na visão aí do mundo hebraico. Um dado interessante é que o batismo de água é um batismo de morte. Quando um escravo deixava de ser escravo, ele tinha que mergulhar na água. Era como se dissesse assim, ó, a escravidão morreu na água e nasceu um homem livre. Então o batismo de João é um batismo de purificação. Ao entrar na água, o passado de morte fica ali e ressurge um homem novo. Essa é a perspectiva do batismo de João. Mas a pergunta, Jesus tinha um passado de pecado? Jesus tinha um passado que deveria morrer? Não. Aqui é uma leitura teológica. A morte que o Mateus está dizendo de Jesus não é a morte do pecado, é a morte do futuro. O Mateus já está anunciando a morte de Jesus. Veja bem que depois que Jesus vai ser batizado, vai aparecer a pomba e o céu vai se abrir e vai aparecer a pomba, o Espírito Santo. O Mateus, no início do Evangelho, ele já está dizendo para nós que Jesus vai morrer e vai ressuscitar. Na mesma cena do batismo de Jesus está a sua morte, o batismo é isso, morrer. Ele está dizendo que Jesus vai morrer, o céu se abre e o Espírito Santo, que é vida, aparece. Então, ou seja, na mesma cena, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Olha o quanto que o batismo é importante para o Mateus e para todos os cristãos. O Evangelho começa com o batismo de Jesus, capítulo 3, e vai terminar Jesus enviando os seus discípulos para batizar, para dizer que as pessoas precisam morrer e nascerem como a nova criatura. Por isso a ideia da pomba, porque no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, o Espírito pairava sobre as águas. Os rabinos diziam que a própria pomba pairava sobre as águas. Então quer dizer, no batismo, Jesus cria uma nova criatura, um novo povo. É isso que o Mateus está dizendo. Por isso que o Evangelho termina Jesus nos enviando para criar um novo povo. Um povo que muda a sua mentalidade de pecado e que se torna fiel a Deus. Ser fiel a Deus é o reino dos céus, que nós explicamos aí para vocês. A pomba, não esqueça também, lembra lá do Noé? Quando ele foi buscar vida, é uma pomba que traz um ramo no bico para dizer da vida. Esse é um dado interessante. Este meu filho amado é um texto do Isaías que eu já expliquei para vocês. Agora, um dado interessante também. Filho amado, ou filho predileto,
Ele aparece uma vez só na Bíblia, que é com o Isaac, o filho de Abraão. O pai ia sacrificar o filho. Então Jesus é esse filho que vai ser sacrificado para a nova criação, para o novo. Deus não quer mais sacrifício de animais, é isso que Mateus está dizendo. O sacrifício de Jesus resgatou a humanidade. É um dado interessante que nós vamos encontrar aí no Evangelho. Então, só quero mais um dado aqui como chave de leitura. Lembra que do fogo, o João Batista ele vai dizer que Jesus vai queimar a palha. O fogo, ele consome, ele queima. Lembra que eu falei para vocês que o João Batista é comparado com Elias? O Elias ele sobe ao céu numa carruagem de fogo. Várias vezes vai aparecer o fogo como identificação do próprio Elias. O Mateus quer dizer então que o João Batista é essa prefiguração do Elias. Jesus vai aceitar essa visão de que ele vai ter que julgar, ele vai ter que queimar a palha? Não, Jesus recusa isso. Essa é a visão dos profetas, de um Deus que castiga, de um Deus que pune aqueles que são injustos. Jesus simplesmente vai dizer para o João Batista, por enquanto vamos cumprir a justiça, vamos ser fiéis a Deus, nada mais do que isso. A visão de Jesus é uma visão diferente, a visão que está em Lucas. Se a árvore não dá fruto agora, vamos esperar mais um ano. Isso cria uma crise tão grande no João Batista, porque o João Batista achava que Jesus ia queimar os pecadores, os injustos. E Jesus vai se dizer amigo de publicanos e pecadores. Isso vai criar uma crise tamanha em João Batista que ele manda depois os discípulos perguntarem para Jesus se ele é mesmo o Messias que ele estava esperando. Porque o Messias do João Batista é aquele que julga, é o que pune aqueles que não são justos. O Messias que Jesus apresenta é o servo sofredor, é aquele misericordioso, é aquele que se identifica com os pecadores. Isso é um dado importante, tá bom? Então essas são algumas questões importantes para que vocês possam aí ler esse capítulo que o Mateus está lendo a partir do Êxodo, Jesus como aquele que vem libertar o seu povo. Porque então Jesus batiza, isso tem que ficar claro para nós, ele batiza, na verdade, porque ele, com seu batismo, ele inicia a sua missão, que é dar a vida para a nossa salvação, para nos levar para a nova terra prometida, uma terra onde nós vamos ser fiéis e unidos a Deus. Essa é a ideia. Então, no batismo de Jesus está já a sua morte e a sua ressurreição, porque a palavra batismo significa imergir na morte. Há um dado importante, último dado aqui, para entender aí o Mateus. O batismo do João Batista é de água, é de morte. Nós temos que morrer para o pecado. Mas não basta só morrer para o pecado, nós temos que ter a força para a vida. A força para a vida é o batismo do Espírito Santo. Então, em João, nós nos arrependemos do nosso comportamento, mudamos de mentalidade, e em Jesus nós vamos encontrar a força para ser fiéis a Deus. É isso aí, um abraço, até o próximo programa.